Fala, minha gente, lembra que eu falei que eu ia explicar a situação da academia? Então vamos explicar, porque eu estou recebendo e-mail, WhatsApp e até mensagem aqui de voz. Foram 24 mensagens até o momento pedindo explicação sobre a situação da academia. Então assim, só para vocês entenderem, para aqueles que chegam agora, que não conheciam meu podcast, começaram a conhecer agora, enfim, não sabem do que se passa, então eu vou explicar. Seguinte, eu tinha lá na academia onde eu faço, enfim, há 8 anos mais ou menos, um crush. Assim, eu achava o Pedro, que é lá da academia, um gatinho, tal, bonitinho, etc. E aí, enfim, com o tempo, tal, saí até daquela academia, fui para uma outra, fiquei um tempo, mas como naquela outra acabei tendo uma lesão no músculo, porque os instrutores de lá eram muito babacas, eu acabei voltando à minha primeira academia já faz algum tempo. E aí me deparo com o Pedro lá de novo como personal. Aí você vai dizer, tá, e daí? E daí, assim, crush é crush. Quem teve um crush na vida sabe como é que é. Então, assim, eu olhei e tal, vamos dizer, entre aspas, desejei e tal, mas só ficou nessa. Até a hora que eu achei por bem, graças a vocês, quando postei aqui no podcast, expliquei a situação, e vocês eu digo, as pessoas que me seguem desde o começo, me deram ideias de como fazer para tirar um crush da cabeça. Aí você fala, tá, mas e daí? E daí, com uma dica fantástica da Rafaela, se não me engano, é Paraguaçu, de Minas, enfim. Lá em Minas Gerais, eu não lembro exatamente agora a cidade. Falamos muito dela e só posso agradecer eternamente a Rafa, porque ela me deu uma dica fantástica. Qual foi a dica? Isso eu não posso dizer, não por nada. É só porque ela mesma, a Rafaela, na mensagem que ela me mandou, inclusive foi uma mensagem de voz, ela disse, Fábio, por que você não faz assim? Olha, faz assim e tal, que vai dar certo. E eu fiz, e aí no final ela ainda dizia, só não fala qual foi a dica, mas se quiser falar meu nome, pode. Então, expliquei e falei e agradeci, continuo agradecendo a Rafa, Deus lhe pague muito. E aí, desde então, acabei deixando isso de lado. Aí continuei falando da academia e tal, explicando o que era, o que não era, até que num dado momento eu percebi, entre aspas, que a galera que está ouvindo aqui, alguém está levando informação para que na ocasião, para que o Pedro soubesse que eu falava dele aqui. Aí você pode falar, não, mas de repente isso daí é besteira. Também acho que pode ser coincidência, mas parecia algo sério, parecia algo real, vamos dizer, que eu falava aqui alguma coisa e depois chegava na academia e acabava vendo o que não devia ver. Resultado, então proibi a mim mesmo, não a ninguém, mas proibi a mim mesmo de falar qualquer tipo de coisa aqui sobre academia. Então você não fala mais nada da academia? Não é isso. Eu só não falo besteira, bobagem, que não me leva mais a nada. Por quê? Porque percebi, entendi, compreendi, sei lá, use o verbo que você quiser usar, mas eu consegui enxergar que eu tenho que continuar a viver. A vida tem que seguir e não adianta ficar parado pensando, crush. Mas então você gosta de homem? Então, assim, para aqueles que não sabem, eu sou bissexual. Sempre fui, sempre serei. Então, assim, quando eu tô com uma mulher, eu sou fiel à mulher e vou continuar sendo. Quando eu tô com um cara, eu sou fiel a um cara e vou continuar sendo. Que mais? Voltando, vai. Aí depois me proibi de falar de qualquer coisa aqui da academia,
Porque eu senti, posso estar enganado? Posso. Mas eu senti que tem algum X9 aqui. O que é X9? É algum fofoqueiro que ouve alguma coisa aqui e repassa lá. Porque aí eu via, ou eu percebia, ou eu, sei lá, enxergava que, assim, como é que eu vou explicar? Pode ser também da minha cabeça, que o Pedro sabia, dava a entender que o Pedro sabia que eu falava dele aqui. Então desisti, falei, não vou falar mais, vamos bola pra frente e a vida continua e chega de crush na minha vida. Crush, e aliás é verdade, crush pra mim não existe mais, não tenho crush nenhum na vida, acabou essa palhaçada. Enfim, e aí deixei isso de lado, não falei mais, não falo mais, não explico mais e pronto, e acabou. E então de academia eu não falo mais. Não falo mais, sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu falo aqui, nossa, olha, o Pedro ontem estava assim, Pedro estava assado, é meu crush, eu acho ele gostoso, acho ele bonitinho, acho ele isso, aquilo, me dá a impressão, e eu posso estar enganado, mas me dá a impressão de que alguém lá da academia fala isso para ele ou leva essa informação para ele. Isso porque eu, Fábio, não posso acreditar que ele, Pedro, escute isso aqui. Ah, mas você não sabe quem escuta? Não sei. Não dá para saber quem ouve aqui. Não tenho como. Eu gostaria muito de saber quem são as pessoas que estão ouvindo isso aqui. Mas não dá, não tenho como. Eu só recebo a informação de porcentagem de pessoas que estão ouvindo, de que país que é. Isso sim, mas não dá para saber, por exemplo, que, sei lá, o Joãozinho da Silva me ouve da cidade de tal, a menos que a pessoa me mande mensagem, olha, eu sou fulano, eu te escuto de tal lugar, aí sim. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a Rafaela quando me deu a dica para eu destruir a imagem do crush na minha cabeça. Então, por isso, senão eu saberia exatamente quem é, ou se é, que estão levando alguma informação ao Pedro na academia. Até numa situação lá atrás no tempo, falei de um outro instrutor naquela ocasião, ainda na ocasião de crushes, falei do Yuri, mas aí você fala, aí você não. Aí eu recebi mensagem dizendo, por que você não volta às suas origens? Como assim? Eu tinha já um audioblog há muito tempo atrás, acabou fechando porque a empresa que jogava o podcast ou o audioblog no ar acabou fechando as atividades, então aí eu fiquei um tempo fora. E eu sempre disse, academia para mim não vale. Isso acho que desde muito pequenininho, sempre falei, nunca vou namorar com ninguém de academia, não dá, isso não tem como. E, enfim, aí eu só citei uma vez o Yuri aqui, falando que achava ele interessante e tal, mas ainda sempre coloquei em primeiro lugar o Pedro e tal. Aí que eu entendi, aí que eu comecei a enxergar que não tá certo. Eu tô fugindo da minha origem. Tanto é verdade que o meu último ex-namorado, lá de 2011, mais ou menos, hoje ele é instrutor, ele é professor de dança em academia. E ele já me mandou mensagem umas 3, 4 vezes, até já falei aqui várias e tantas vezes nos episódios. E eu já disse e repito, não, assim... Primeiro assim, ex eu não volto, ex é ex. Ex, se fosse bom, não era ex, era atual. Depois eu olhei e vi, percebi que ele era instrutor de academia, velho. Mas não dá, nada contra, mas não é uma coisa que me agrada. Então, assim, não vou. Eu não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo que eu. Mas eu posso sim procurar quem queira viver exatamente o mesmo que eu, isso sim. Então, aliás, eu respondi uma vez só para ele, pro Ivan,
E só falei: oi, tudo bem? Que bom que você tá bem e tal. E mais nada. Mas voltar com o ex, e ainda mais professor de academia, não vira. Então, só explicando, né? Só esclarecendo que na academia não vira. Em academia vou para fazer exercício, já 6 quilos já perdi. E a vida continua. E aí, assim, por isso que eu não falo mais também do Pedro aqui, embora eu ache ele uma gracinha. E ontem, só vou esclarecer. Ontem, assim, o que me levou a crer, assim, o Mauro, meu personal trainer, já é um senhor, tal, uma pessoa muito de bem. Ele, assim, nos papos que a gente leva, ele tenta buscar informações particulares da minha vida no quesito de sexualidade. Eu não sei porquê, mas eu não com ele eu não falo, não cito. E aí, não sei, mas ele fica assim, ele dá muita indireta e acaba falando, enfim, do Pedro, não diretamente do Pedro, mas fala de instrutor e tal. E ele sempre me leva perto de onde está o Pedro em algum momento. E o pior, ontem ele ainda, assim, ele não é muito de falar com os instrutores, com os personagens que existem ali na academia. Mas ontem ele me sai de um exercício que estava eu com ele, eu e o Mauro, né? O Mauro estava me guiando num exercício, ele sai de lá, passa na frente, assim, do Pedro e ainda troca uma ideia, vamos chamar assim, ainda fica falando com ele. Não sei o que falaram porque pouco me interessa. E minha sorte é que eu estava sem óculos, e sem óculos eu olho para qualquer canto, menos para algum outro canto. Mesmo porque eu estou evitando qualquer tipo de contato com o Pedro. Por quê? Porque não me interessa mesmo nada disso. Posso gostar do Pedro, posso achar ele gostosinho, posso achar ele bem interessante, mas não, velho, não tá pra mim, não. E aí passei bem do lado, mas muito do lado, muito do lado. Só que, claro, olhando para um outro ponto, para um outro foco, para evitar cruzar o olhar à toa e ficar aqui falando um monte de merda. E é isso, e aí acabou, e aí paramos aí. E aí eu percebi, porque assim, o que me levou a acreditar em tudo isso é que o Mauro não é de falar com todos os instrutores, não é mesmo, de coração. Eu já conheço o Mauro desde antes de abrir a academia, eu já o conhecia da outra academia que ele dava aula. Então assim, conheço o jeitão do Mauro trabalhar. E é engraçado que ele tem que passar por onde está o Pedro. E eu fico pensando, eu não falo pro Mauro, mas eu sempre falo, eu sempre penso, ele podia passar longe do Pedro, mas longe. Mas é impressionante como tem que chegar perto para fazer olhar. E não, assim, eu tento não olhar. Lógico que às vezes a gente tem que olhar, porque enfim, você está no ambiente da academia, você bate o olho sem querer, e é sem querer mesmo. Mas ontem o que aconteceu foi isso, que eles começaram a conversar e eu tentei, de coração mais do que sincero, tentei mesmo não olhar para o Pedro, nem fixar olhar em nada. Porque eu ainda acho ele bonitinho e vou continuar achando. Outra, porque eu acho ele gostosinho e vou continuar achando. Mas não, dentro do meu conceito, da minha ideia, eu não estou para isso. Não estou para isso mesmo. Então é isso aí. Então, assim, depois de ontem, que o Mauro ficou falando um tempo com o Pedro, e eu, graças a Deus, sem óculos, estava olhando para um outro lado, enfim, desviando a atenção. Muito me surpreendeu, porque ele não é de fazer isso, o Maurão.
Ele fala quando muito com o Tony, isso sim, isso até eu já sei. Tony é um dos personagens, mas enfim, o Tony não tem nada a ver e nem penso em nada disso. Mas que foi estranho ontem foi. E por isso também que eu achei que tem X9 aqui. Ou estão levando coisa pro Mauro me testar, e não vai conseguir me testar mesmo, porque eu não vou, assim, eu não fico trocando ideia com ele, ideia fácil assim, isso de jeito nenhum. Não de vida particular. Eu falo de tudo com o Mauro, menos da minha vida particular. Aliás, da minha vida particular só falo aqui, não falo com ninguém. E sei lá, muito estranho, gente, muito estranho. Pode ser que não tenha nada a ver, mas eu acho que alguém que me ouve aqui, qualquer pessoa, alguém que me ouve aqui, ou tá levando informação pro Mauro, que tá dando a entender, enfim, que ele sabe de muita coisa, ou o Mauro tá ouvindo aqui, o que eu acho estranho, mas tudo bem. Ou então o Pedro tá ouvindo aqui, o que eu acho mais estranho ainda, não posso afirmar, porque eu não sei, infelizmente, eu gostaria de saber. Mas deve ter alguém aqui que está levando informação para o Pedro, lá na academia. É isso aí, vai. Então, assim, tá explicado. Não vou falar mais de academia aqui, a não ser dos exercícios. Fiz isso, fiz aquilo com o Mauro, e se tem a ver com alguém que está em academia, sinceramente, eu não pego mais, não olho, não desejo, não quero. Quem mexe com academia não é pra mim, não, tá? Nada contra os professores e etc. Mas, assim, matéria pessoal, eu não pego, não vou pegar e não pegarei mesmo ninguém de academia. Isso, por mais interessante que a pessoa seja. E no mais é isso. Sigo dizendo que não tenho vícios, sou bissexual, bem resolvido, muito bem resolvido. E que mais? Acho que só. Tá bom assim por enquanto. Então, 9h30 da manhã, chega, já falei um montão, já esclareci. E que o Pedro seja feliz na vida dele. E que todos, enfim, sejamos felizes nas nossas vidas. Fiquem com Deus, um bom dia e até logo mais. Atenção, não vou mais falar sobre academia, sobre situação de academia aqui, tá? Porque não tem cabimento. Que tem X9 levando informação pro Pedro, tem. Posso estar enganado, mas muito esquisito, muito esquisito. Fiquem com Deus, gente. Um bom dia e a gente se vê.